à vontade, Espírito Santo, e fale mesmo conosco, Senhor. Eu me diminuo para que o Senhor cresça em mim, e esta palavra venha fazer morada em nossos corações e venha nos ajudar a melhorar. Esse é o sentido de nós estarmos aqui, sabendo nós que a tua palavra é a palavra da verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a tua palavra, Pai, que trará a salvação, Senhor, para cada um de nós. Por isso, Deus, eu consagro este momento ao Senhor. Eu consagro ao Senhor o meu coração e o coração de cada irmão, cada irmã que aqui está e que vai ouvir esta palavra, essa direção, Senhor, essa ministração. Os irmãos que vão assistir pela live também sejam ministrados pelo Espírito Santo. Assim, Senhor, é o teu nome que será glorificado, porque toda honra e toda glória é para ti. E eu já te agradeço, crendo, meu Deus, na vitória para as nossas vidas através desta palavra. Muito obrigada. Continua conosco, Espírito Santo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor, Ele vai falar um pouquinho conosco nesta noite de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um chefe dos exércitos do rei da Síria. Naamã, ele era um homem muito famoso na sociedade que ele vivia, porque ele era um homem forte, ele era um homem guerreiro, ele era grandioso no meio em que ele vivia. E ele era um homem grande também diante do Senhor. E ele era muito respeitado, porque ele entrava em combate e ele entrava com seu exército, com o exército do rei, e ele vencia as batalhas. Então ele era um homem temido na sociedade, e um homem também, né, que era líder. Ele era uma liderança, e ele, por causa dele, o Senhor dava livramento aos sírios, porque ele era um verdadeiro guerreiro, ele era um verdadeiro líder. Ele ia acreditando naquilo que ele ia fazer, ele ia com toda a sua força. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que este varão era um homem valoroso. Ele era um homem valoroso. Então, se ele vencia essas guerras, essas pelejas, ele conseguia vencer, é porque era um homem também que era visitado por Deus. Ele tinha essa força que vinha de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, porém, então ele usa aqui essa conjunção de adversidade. Olha, ele era tudo isso que eu estou falando para vocês. Porém, mas, entretanto, no entanto, contudo, todavia. Quem está aí no segundo ano do ensino médio está estudando isso lá em língua portuguesa. Porém, mas, ele era um homem leproso. Ele era um homem leproso. Ele estava ali com as suas vestes, né, de soldado guerreiro. As suas vestes estampavam a lepra sobre o corpo dele. Eu quero fazer um parêntese aqui, irmão, sabe por quê? Tem muita gente na sociedade sendo vista como grandes, como pessoas poderosas, muito empoderadas. Mas acontece, irmão, que muitas vezes pode estar escondendo alguma doença, alguma enfermidade que a aparência não consegue mostrar. Sabe por que isso aconteceu com Naamã? Ele vestia, pastora Vanessa Silva, as roupas dele, aquelas fardas bonitas, porque ele era o chefe dos exércitos. Então eu imagino que até a farda dele era diferente da farda dos soldados, era assim, porque ele era destacado como o senhor daquele exército, né? Ele estava à frente daquele exército. Mas acontece, irmãos, que ele tinha uma enfermidade muito séria, porque a lepra era uma enfermidade da pele. Então eram feridas na pele que coçavam muito e ardiam muito. Então ele estava ali, por mais que ele estava ali
batalhas, enquanto soldado ali do exército do rei da Síria, mas ele ao mesmo tempo estava com uma condição humana difícil, porque na sociedade daquela época não existia medicação como hoje, não existia. Então, se a lepra vinha, era algo da parte de Deus, mas para ela aí também era algo que tinha que ser da parte de Deus, porque era o Senhor que tinha que curar. Mas acontece então que ele tinha essa condição, e as pessoas leprosas, a lepra era vista como uma doença contaminável, era vista como uma doença que passava para as pessoas. Então, quando passava-se um leproso, as pessoas já começavam a falar: ó, passa longe, tem um leproso vindo ali. Queriam muitas vezes até jogar pedra. Por quê? Porque tinham medo de ser contaminados também. Então imagina vocês, olha, um cara que era visto como grandão na sociedade, e ele tem que revelar a enfermidade dele, que era uma enfermidade que deixava a pessoa numa condição de um nada, deixava a pessoa numa condição de um lixo, de um zero à esquerda. Por quê? Porque era uma doença contaminável e ninguém queria se contaminar. Então, a palavra vai falar que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, a tropa dos exércitos ali da Síria pegaram uma menina da terra de Israel e levaram essa menina presa para ficar servindo a mulher de Naamã. Então esta menina lá, convivendo lá, ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Por quê, irmãos? Ela era uma menina que vinha de Israel, ela era uma israelita. Se ela era uma israelita, ela sabia quem era Deus. Ei, se você é um crente, se você tem buscado o Senhor, tem escutado a palavra, eu e vocês precisamos saber quem é Deus. Eu vi o arco-íris lindo essa semana. Quem viu o arco-íris aqui em Dionísio pela manhã? 6:30 da manhã, estava lindo, e veio tão forte, mas tão forte. E eu postei essa foto num determinado grupo, e eu escrevi assim: olha a maravilha de Deus, o sinal de Deus que Ele está renovando a aliança com o homem na terra. E aí a pessoa respondeu na minha postagem assim: é apenas um arco-íris. E eu falei assim: vai lá no livro de Gênesis e você vai saber o significado do arco-íris. Quando Deus falou para Noé que seria o sinal que ele estaria restabelecendo uma aliança com o homem. E essa pessoa veio e voltou no grupo e falou: o arco-íris. E começou a me explicar o que a física fala pra gente, por que surgiu o arco-íris. São luzes e o movimento de outras coisas que acontecem no espaço provoca o arco-íris. E aí, naquele momento eu estava preocupada, tudo mais, e eu não quis deixar mais a pessoa, porque não ia adiantar eu ficar ali respondendo. E passou, e depois eu pensei assim: ué, mas eu preciso voltar lá e dar uma resposta. Tudo bem. É a junção de movimentos que acontecem no espaço. São luzes, a união de luzes. Mas peraí, quem formou essas luzes? Quem que permite o movimento no espaço? É o homem? Não, é Deus. Então Deus
movimenta o espaço. Ele cria as luzes para quê? Para formar aquele ar. Glória a Deus. Porque tudo é Deus quem faz. Tudo. Então, meus irmãos, eu pensei assim: ué, eu tenho que saber quem é Deus. Nós temos que saber quem é Deus. Então, aquela menina, ela sabia quem era Deus. E ela com certeza observou. E ela viu que o marido da sua senhora era um homem leproso. E ela então disse: olha, ela estava lá, escrava, servindo a eles. Ela não foi porque ela quis. Ela simplesmente, a palavra vai falar que ela foi presa, levada ao serviço na casa de Naamã. Mas mesmo assim, ela era uma israelita. Ela era uma menina que conhecia Deus. Então, com certeza, ela se compadeceu e ela sabia o que o Deus dela poderia fazer na vida daquele homem, se aquele homem chegasse até o profeta. Porque o profeta Eliseu, ele estava na cidade de Samaria. E ela sabia que Deus, através de um profeta, Deus pode sim curar, Deus pode sim salvar vidas, Deus pode sim edificar pessoas, porque a unção de Deus que está sobre a vida de um profeta é a unção que vai ser lançada para a vida daquele que crer, aquele que acreditar. Eu sei que você não é Deus, mas eu sei que você tem Deus. E se você orar por mim, eu creio que Jesus pode me curar. Eu creio que Deus pode me curar através da sua vida. Então, ela deu esse conselho. Ela disse assim a senhora. Então, ela disse: olha, ele poderá ajudar a restaurar a lepra dele. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviai uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10.000 mudas de vestes. Então Naamã, o rei da Síria, disse para Naamã: olha, vai então, vai ao encontro dele. Mas leva ouro, leva prata para você oferecer para ele te curar. Esse homem vai te curar, então você leva roupas de vestes reais, vestes chiques, caras, né? Leva ouro, leva prata. Irmãos, nem todos sabem que Deus opera de graça. Deus usa profeta de graça. Para o profeta orar para você, nós não temos que levar ouro, prata, nós não temos que pagar para a pessoa orar e Deus fazer através da vida da pessoa. Não. Se alguém te cobrar para orar para você, é um profeta mentiroso. É um profeta mentiroso. Se alguém, para vocês terem uma ideia, se alguém cobrar para pregar, eu não permito que venha nesse altar. A gente às vezes ajuda o profeta com uma oferta para eles pagarem um dia para chegar aqui, pastora Larissa. Porque muitos profetas, irmãos, nós todos vivemos pela fé. A gente todo dia tem que trabalhar para pagar a conta do mês que vai vencer. Então às vezes o profeta vem para ajudar a igreja, vem pregar, vem louvar, e a gente oferta para ajudar com que eles consigam chegar aqui. Mas a pessoa pedir valor, estimular valor. Eu vou pregar, mas é tanto. Esqueça que isso não é de Deus. Não é de Deus, porque muitos já estão fazendo comércio da obra de Deus. E isso é sério, isso é triste e é sério. Mas nós temos que ser vigilantes, sabe por quê? Porque Deus, ele opera de graça. E Deus, ele usa o seu profeta também de graça. Então a palavra vai nos mostrar isso. Porque Naamã, ele foi levando ouro, prata, roupas e tudo mais. E aí o rei, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta, né, para o rei lá de Israel. E falando nessa carta: saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaures da tua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para viver?
carta para o rei de Israel, pedindo que ele curasse Naamã daquela lepra. E o rei então, ele rasga e fala, ele rasga aquelas vestes e fala: eu não sou Deus para dar vida, eu não sou Deus para curar e restaurar ninguém. Então sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Então falou-se o mensageiro do profeta Eliseu: olha, você precisa descer 7 vezes, você precisa ali pôr-se em pé, e você precisa então ir até o Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes, e a tua carne te tornará limpa, purificada. Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar